E o Cruzeiro tenta buscar uma regularidade no Brasileirão, pontos que podem definir uma situação na frente, né? Chegar lá no G4 na competição nacional, acabam escapando. O Cruzeiro poderia ter encostado de vez no G4 com uma vitória, mas o revés diante do Atlético Goianiense deixou o Cruzeiro em oitavo, 18 pontos, 4 a menos que o Palmeiras, o quarto colocado. A irregularidade incomoda jogadores e comissão técnica. Montijo, por exemplo, disse que é necessário muita conversa para se entender o que o Cruzeiro não pode ganhar uma e perder outra se quiser chegar aos líderes. O camisa 10 sentiu muito resultado em Goiânia, pois ele jogou por terra todo o esforço feito para vencer o líder Corinthians no domingo anterior. Segundo Montijo, o lado bom de enfrentar o Botafogo, já no sábado em Sete Lagoas, é que haverá pouco tempo para remoer o tropeço. Nos últimos anos, o Cruzeiro só tem boas recordações de seus confrontos contra o Botafogo em Minas Gerais, sejam em amistosos ou em jogos da Copa do Brasil ou Brasileirão. O tabu de quase 14 anos serve de motivação para a equipe que precisará derrotar o Botafogo para se reaproximar do G4. O Botafogo é o sexto. Tá, então, o Cruzeiro, o clima é sempre bom na Toca da Raposa. A gente sente que os meninos estão, né, inteirados nessa situação toda, mas o que o Montijo reclamou é uma verdade, né? Preciso conversar muito para entender por que o Cruzeiro anda tão irregular assim, né? Não dá para você tentar chegar a uma situação de G4 se você vencer uma e perder outra, vencer uma e perder outra. Isso até pode ser regular, mas não é bacana, né? Não dá, não. Eu acho que o Cruzeiro, ele carece ainda também de definir um pouco melhor como ele joga. Né? E determinadas situações. Você pode sair para enfrentar o Corinthians se defendendo com 11 atrás e o Alisson acertar um chute esplendoroso, fazer um gol, você Mas ele conseguir... teve uma qualidade ofensiva no jogo do Corinthians, mesmo com o meio campo mais, porque ele tinha o Roger e o Montijo numa outra situação. Não, e uma outra situação, ele fez uma marcação individual, uma coisa muito rara de você ver no futebol hoje. A marcação foi muito boa. O Joel deu uma aula ali com a sua pranchetinha ali, eu vi até treinador já com o iPad, o Joel não, com a pranchetinha, ele deu uma aula mesmo de marcação e conseguiu ali encaixar o seu jogo contra o jogo do Corinthians, jogando no Pacaembu. Todo mundo falou, não dava para jogar da mesma maneira no Serra Dourada contra o Atlético Goianiense. Mas eu não acho que o Cruzeiro jogou da mesma maneira, não. Porque para jogar da mesma maneira, ele tinha que ter todo aquele ímpeto que ele não teve no Pacaembu. Entendeu? E ele não teve esse ímpeto. Por isso que ele tomou o sufoco do Atlético Goianiense. Por isso que ele deixou espaço. Ele chamou o Atlético Goianiense para o seu campo. Então teve vários problemas. Ele não marcou com o mesmo ímpeto. Uma coisa é você jogar no Pacaembu contra o líder do campeonato, invicto. Eu até não posso nem cobrar. O jogador tem que ter, porque ele é profissional, ele tem que ter a mesma motivação. Mas ele não é robô, então ele não tem. Infelizmente não é o que acontece. Então o esquema, infelizmente, tinha que ser outro e os jogadores tinham que ter se empenhado um pouquinho mais para poder fazer alguma coisa semelhante ao que aconteceu no Pacaembu. twitter.com/Oliveira, tá passando aí todas as mensagens, o pessoal elogiando a matéria do Flávio junto do primeiro bloco do Atlético, ficou show mesmo, né? A gente não achou uma explicação ainda. Não é a santa. Não é a santa, isso a gente definiu. Certamente não. Agora, Guti, esse Cruzeiro? É irregular, né? A campanha do Joel são 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas. O Joel não empatou ainda à frente do Cruzeiro, né? Mas eu concordo com o que disse o Romero. Eu acho que contra o Atlético Goianiense foi mais uma questão de postura do que propriamente uma questão tática. É fato que o time talvez estivesse um pouco recuado demais, mas os jogadores também podiam mudar isso durante a partida, né? O Cruzeiro se postou muito defensivamente, agrediu pouco o adversário. Eu acho que o Montijo está certo em cobrar. Passou a sensação, e o Fábio até disse isso, que o Cruzeiro entrou imaginando que poderia vencer o jogo a hora que imaginasse. E não é bem assim num campeonato que há um equilíbrio mesmo contra times mais fracos. Contra o Botafogo, acho que o Cruzeiro tem que manter a pegada defensiva que tem sido boa, a marcação dos últimos jogos, mas tem que ter um pouquinho mais de criatividade, qualidade ofensiva e talvez a entrada de um outro atacante possa ser o caminho. Mas ele não tem esse atacante, né? Esse atacante, talvez com o Thiago Ribeiro voltando, possa ser mais uma vez utilizada aquela história, né? Os dois mais abertos, e aí uma outra situação. Como o Romero disse, eu acho que a função é que não foi bem feita nesse momento. Mas com a gente tem 30 segundos para cada um dizer o que vocês acham contra esse Botafogo que vem meio recuperando, o Caio é questionado o tempo inteiro, né? Um Botafogo não muito acertado. Né? É verdade, mas a volta do Gilberto eu acho que já enriquece o Cruzeiro ofensivamente. E ele pode, de repente, manter o Everton e colocar o Montijo como um segundo atacante ao lado do Alisson.
Porque o Gilberto chega com mais qualidade. O Everton também é um jogador dinâmico. Eu acho que o Cruzeiro, dessa forma, já seria um time melhor. O Botafogo vem com desfalques, mas tem a volta do Louco Abreu, que é um jogador muito perigoso, né? É animado o Louco Abreu? O Louco Abreu é uma figura mesmo, uma grande estrela do futebol mundial aí. Não porque ele joga, mas pelo emblema que ele é. O carisma todo que ele tem, o pênalti que ele bate com cavadinha, bem. O Elano podia fazer umas aulas com ele. Bola aérea, né? Bola aérea. Mas o Joel conhece muito bem o Botafogo. Se tem alguém que conhece bem esse elenco do Botafogo, é o Joel Santana. Então, ele é um treinador que costuma fazer anti-esquema, né? Como eu vou encarar esse Botafogo, conseguir anular esse Botafogo e colocar meu time para jogar. Então, eu estou muito confiante com uma vitória do Cruzeiro mesmo contra esse Botafogo. Eu acredito que o Joel sabe exatamente o que fazer para impedir que o Louco Abreu faça ali. Nós vamos lá na Arena, conferir tudinho. No próximo bloco, vamos falar do América. Então, não sai daí, olho no Minas do Esporte e olho na Band.